Fala, futuro condutor de excelência. Eu sou Carolina Lira, sua instrutora de trânsito. E se você está se preparando para a prova do Detran, você caiu no vídeo certo. Vamos resolver comigo 10 questões? Mas primeiro, inscreva-se neste canal para que você seja notificado sobre os próximos vídeos. Vamos nessa! Vamos ao que interessa. Questão de número 1 está na tela. Vamos lá. Em caso de semáforo com problemas, funcionando somente com a luz amarela piscando, aquela luz amarela de forma intermitente, o condutor deve. Antes de ir para as alternativas, vamos relembrar algumas informações importantes. Na legislação de trânsito, nós aprendemos que na sinalização viária existe uma regra de prevalência entre as sinalizações, ou seja, em primeiro lugar, eu devo obedecer às ordens do agente de trânsito. Em segundo lugar, eu vou obedecer às ordens do semáforo. E em terceiro lugar, eu vou obedecer às demais sinalizações, como placas, por exemplo. Agora, quando a gente se depara com um cruzamento, um encontro de vias que não tem sinalização, aí nós devemos aplicar as regras de preferência de passagem, que estão previstas lá no artigo 29, inciso 3º. E quais são elas? Primeiro, se uma das vias for uma rodovia, a preferência é de quem está na rodovia. Segundo, se for uma rotatória não sinalizada, a preferência é de quem já iniciou a circulação pela rotatória. E terceiro, nos demais casos, você deve aplicar a regra da mão direita, que consiste em dar preferência para o veículo que está do seu lado direito. Então, olha que legal. A gente aprendeu que nós temos uma regra de prevalência dentro da sinalização. E quando não há sinalização, nós devemos aplicar as regras de preferência de passagem. Tudo bem? Agora vamos à questão. Nessa situação, o condutor deve a. Reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Não. E por que não? Repare, esse cruzamento ele é sinalizado, ele tem um semáforo, só que nessa circunstância, esse semáforo, das duas uma, ou ele foi desativado, por isso que ele está com a luz piscando de forma intermitente, ou ele está com problema. A partir desse momento, ele passa a ser um cruzamento não sinalizado. E sendo não sinalizado, eu vou aplicar as regras de preferência. Se for uma rodovia, preferência de quem está na rodovia. Se é uma rotatória, quem já iniciou a circulação pela rotatória. Nos demais casos, eu aplico a regra da mão direita. Como a questão não especificou que tem uma rodovia ou que é uma rotatória, eu vou aplicar a regra da mão direita. Então, eu me aproximo, imobilizo e aplico a regra da mão direita se for necessário. Vamos para a alternativa B. Aumentar a velocidade? Não. Principalmente em cruzamentos, né? Aumentar a velocidade nunca é uma boa opção. C. Parar o veículo? Sim. Eu vou parar o veículo e aplicar a regra da mão direita. Se tiver alguém à minha direita, a preferência é dessa pessoa. D. Manter a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores? Não. Até porque o uso da buzina de forma sucessiva, prolongada, a qualquer pretexto, de forma intermitente, gera poluição sonora. E poluição sonora gera infração de natureza leve, prevista lá no artigo 227. Vamos para a segunda questão. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar o quê? Lesões. Com certeza. É tanto que uma das regras sobre o que nós, condutores, não podemos fazer no primeiro atendimento à vítima é movimentos bruscos. Nós não podemos retirar, em regra, o cinto de segurança para não gerar movimentos bruscos. Nós não devemos tirar, em regra, o capacete, justamente para não gerar esses movimentos bruscos e, por consequência, uma lesão. No caso do capacete, principalmente lesão na coluna vertebral, ok? Então, já temos aqui a alternativa A. A B diz, não causará nenhuma lesão? Sim, existe esse risco. B,
Maior rapidez e agilidade na prestação do socorro à vítima? De forma alguma. Lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição. O primeiro atendimento tem que ser adequado para que isso não gere ou potencialize lesões para o segundo atendimento. E aqui seria a alternativa D, tá, pessoal? Um erro de digitação, mas não tem problema, a gente conserta. D. Maior possibilidade de reabilitação? Não, de forma alguma. Realmente, alternativa A. Vamos para a questão 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é falso afirmar: A. O condutor pode parar onde a placa proíbe o estacionamento? Sim. Porque se a placa proíbe o estacionamento, eu não vou poder estacionar. Mas pera lá, qual é a diferença? Parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. Estacionamento é tudo que excede a isso. Então, são duas condutas diferentes. Aí perceba, se a placa de regulamentação, ela proíbe o estacionamento, eu posso parar. Agora, se ela traz as duas tarjas diametrais, proibindo a parada e o estacionamento, aí nenhuma coisa e nem outra, certo? Mas a alternativa é enfática. Ela diz que a placa proíbe o estacionamento, então eu posso parar. Tranquilo? Agora vamos para a alternativa B. O cidadão tem o direito de contestar as infrações que lhe são aplicadas incorretamente? Tem sim. Ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa, que é previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º. Então, veja, o agente de trânsito, como representante do órgão na via pública, ele me autua. Consequentemente, o órgão de trânsito ele vai me notificar. Nessa notificação, eu tenho direito a uma defesa prévia. Posteriormente, a um recurso em primeira instância. E, na sequência, se for necessário, um recurso em segunda instância. Então, eu tenho o direito de me defender contra essa, entre aspas, acusação, caso ela seja incorreta, por exemplo, tá? C. É proibido ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Não, não é proibido, não. Se você analisar o artigo 72 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai verificar que é um direito do cidadão solicitar ao órgão de trânsito sempre que necessário fiscalização, sinalização em prol de um trânsito mais seguro. Se eu estou procurando a alternativa falsa, eu acho que eu encontrei. Mas vamos conferir a alternativa D. O uso do cinto de segurança é obrigatório. E o não cumprimento é infração passível de multa. Claro, é uma infração de natureza grave, tá? Atribui 5 pontos ao prontuário do condutor e a multa é de R$ 195,23. Questão 4. Quando a luz indicadora de carga do gerador ou bateria, essa luz é chamada de amperímetro, né? Porque remete a amperes, acende no painel do veículo, o que ela vai indicar? Avisa que a bateria está recebendo corrente elétrica? Não. Para quem não conhece, a luz do amperímetro é uma luzinha vermelha, certo? Ela tem exatamente o formato de uma bateria. Polo positivo, polo negativo. Quando ela acende no painel do nosso veículo, nessa corzinha vermelha, ela indica imobilização. Stop. Você tem que imobilizar, porque forçar o funcionamento do veículo nessas condições, certo? Não é adequado. Então, essa luz, ela vai indicar um mau funcionamento do sistema elétrico, por exemplo. Ela vai indicar que a bateria não tem carga o suficiente, ou até mesmo que o alternador, que é o carregador da bateria, não está fazendo sua função, que é recarregar, certo? Vamos para a alternativa B. Indica que a bateria não está recebendo corrente elétrica. Perfeito. C. Avisa que a bateria queimou? Não. Avisa que os componentes elétricos do veículo sofreram sobrecarga? Também não. Certo? Alternativa B
é a correta. Questão 5. Quando uma pista de rolamento comporta várias faixas de circulação no mesmo sentido, ou seja, são faixas brancas, né? De mesmo sentido, e não houver faixa especial. O que seria uma faixa especial? Uma faixa exclusiva para ônibus, por exemplo. São as da direita destinadas aos veículos. E aí? Imagine uma via com várias pistas de rolamento no mesmo sentido. Olha só. Várias pistas de rolamento no mesmo sentido. E aí? São as da direita destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte? Perfeito. Mas por quê, Carol? Porque as ultrapassagens e passagens devem ser feitas sempre pelo lado esquerdo. Então, veja, se para passar e ultrapassar um outro veículo eu vou usar as faixas da esquerda, o ideal é que essas faixas estejam livres para que eu consiga fazer essa manobra tranquilamente. E aí imagine um veículo grande, um veículo lento, como um caminhão ou um ônibus. Eles não podem ficar circulando pela faixa da esquerda, porque querendo ou não, eles vão obstruir essas ultrapassagens. Então, o ideal é que eles circulem pela faixa da direita, para que a esquerda esteja sempre livre para quem deseja passar e ultrapassar. B. Que vão efetuar a manobra à direita? Não diretamente. C. Veículos de pequeno porte? Não. D. Que efetue uma ultrapassagem? Não, porque a ultrapassagem é pelo lado esquerdo. Tá bom? Vamos para a questão de número 6. Quanto às regras de segurança, ao conduzir ciclomotores, deve-se. Você lembra o que é um ciclomotor? Veículo de 2 ou 3 rodas que tem um motor de 50 centímetros cúbicos, que recebe no máximo 50 mililitros de combustível e que desenvolve no máximo 50 km por hora. Ou seja, 50, 50, 50. Que veículo é esse? A famosa cinquentinha. E aí? Para conduzi-lo, primeiro, você tem que ter categoria A ou ACC, autorização para conduzir ciclomotores. Aí vamos às alternativas. Deve-se circular entre as faixas de tráfego? Não. É extremamente perigoso. B. Circular pela faixa da esquerda? Claro que não. A gente aprendeu agora há pouco que o ideal é circular pela faixa da direita para que a esquerda esteja livre para quem deseja passar ou ultrapassar. Então, imagina um veículo lento, que é o caso da cinquentinha, circulando por uma faixa da esquerda. De forma alguma. C. Circular ao centro da pista de rolamento. Não, é um risco muito grande. Sobrou a alternativa D. Circular pela direita da pista de rolamento. É isso. E se for uma via que é dotada de acostamento, deve-se utilizar o acostamento. Perfeito? No caso desses veículos especificamente. Vamos para a questão de número 7. Quanto às infrações de trânsito, marque a alternativa correta. A. Dirigir veículo com categoria diferente da qual o condutor esteja habilitado não caracteriza infração? Sim. Está prevista lá no artigo 62. É uma infração de natureza gravíssima. E detalhe, o valor da multa é multiplicado por 2. Uma infração, uma multa referente a uma infração gravíssima custa R$ 293,47. Multiplicando por 2 dá 500 e pouco, né? Quase R$600. Então, sim. Aí você me pergunta, mas Carol, o que seria a categoria diferente? Imagine que você tem uma categoria A. Essa categoria te permite conduzir ou pilotar veículos de 2 ou 3 rodas. Aí você está conduzindo um veículo de 4 rodas. Um automóvel, por exemplo. Tá correto? Não. Para isso, você deveria ter categoria B. Você é habilitado? Sim. Mas você é habilitado na categoria A. Então, você só pode conduzir veículos abrangidos pela categoria A. A partir do momento que você conduz um outro veículo que necessita de uma outra categoria, você comete essa infração. B.
Dirigir veículo com a validade da CNH vencida há menos de 30 dias gera multa grave? Primeiro, a infração por conduzir com CNH vencida não é grave, ela é gravíssima. Segundo, a infração só é cometida quando você conduz com um documento vencido há mais de 30 dias. Por quê? Porque você tem 30 dias de carência para poder renovar esse documento. Perfeito? Então, há menos de 30 dias não gera infração. C. Dirigir veículo com CNH cassada, gerando perigo de dano, é considerada infração? Sim. Está lá no artigo 62. O fato de você conduzir com um documento cassado, com um documento vencido, sem documento de habilitação, por exemplo, tudo isso gera infração gravíssima. E crime de trânsito também, gerando perigo de dano, gera crime de trânsito, que está previsto lá no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa alternativa, ela está correta. Alternativa C. Vamos conferir a D. Dirigir veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Não é considerado infração de trânsito? É sim, infração gravíssima, como a gente havia dito. Questão de número 8. Em direção defensiva, habilidade significa? Você lembra dos 5 elementos da direção defensiva? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão e ação. Para lembrar desses 5 elementos, você utiliza o método mnemônico, chamado CHAPD. Então lembra, para ser um condutor defensivo, você precisa ter o quê? O CHAPD. O C é conhecimento. O H, habilidade. O A é atenção, mas lembre-se que deve ser a atenção difusa, atenção dinâmica, tá? O P é de previsão, ser preventivo, né? E o D é de decisão e ação. Aí veja, a questão nos pergunta: em direção defensiva, habilidade significa A. Prever situações e locais de perigo? Não, aqui seria a previsão. B. Ver e ser visto? Não. C. Dirigir de maneira a não colocar a vida em risco. Aqui seria a definição de direção defensiva, né? Dirigir por você e pelo outro, dirigir de forma a reduzir os riscos, por exemplo. Aqui seria a definição de direção defensiva. E sobrou a alternativa D, manejar o veículo com perícia. Perfeito. Habilidade é isso. É tanto que a palavra perícia é sinônimo de habilidade. Dirigir com perícia é dirigir com habilidade. É tanto que a palavra imperícia significa a falta de habilidade. Então, a alternativa D é a alternativa correta. E lembra, para ser um condutor defensivo, você precisa ter o quê? O CHAPD. 5 elementos da direção defensiva. Questão 9. Para o motorista perceber e reagir em uma situação de perigo, ele precisa A. Ver e julgar uma situação que possa oferecer perigo e não encontrar solução correta? Não faz sentido, né? Ele tem que ver e julgar, identificar aquilo que gera um risco, mas ele tem que encontrar uma solução correta. B. Ver e julgar uma situação que possa oferecer perigo e encontrar uma solução correta. Perfeito. É exatamente isso. Aqui eu chamo sua atenção para o seguinte detalhe. Você percebeu que essas duas alternativas, elas são muito semelhantes? A única diferença entre elas é a palavra não. Uma é positiva e a outra é negativa. Isso é o que nós chamamos de alternativas conflitantes. O nosso examinador ele faz muito isso. E por quê? Ele coloca as duas alternativas muito parecidas, justamente para confundir aquele candidato que lê muito rápido ou sem atenção, por exemplo.
Então, cuidado em relação a isso. As outras alternativas: C, observar apenas os retrovisores externos. Apenas é palavra excludente, né? Apenas, somente, evite essas alternativas. D, observar através dos retrovisores internos e externos. Não seria esse o caso. Por fim, questão de número 10. Em relação ao uso de torniquetes. O que é torniquetes, Carol? Técnica usada para conter hemorragias em membros, impedindo a circulação do sangue na região. Assinale o item falso. Eu estou procurando o item falso. Vamos lá. A. É sempre aconselhado para estancar hemorragias externas? Não. Não é sempre aconselhado. Se é o falso, eu acho que eu encontrei, mas eu vou conferir os outros. B. Não deve ser feitos por pessoas sem conhecimento especializado? Exato. Não pode ser feito por pessoas sem um treinamento prático. Inclusive, é uma das regras que nós não devemos fazer diante da prestação de primeiros socorros a uma vítima. Se a vítima está sofrendo com algum tipo de hemorragia, com um sangramento abundante, nós vamos comprimir o local desse sangramento, mas utilizar torniquetes não, porque esse procedimento é somente para as pessoas que têm um treinamento adequado e ainda é em caráter de exceção, porque tem o local adequado, tem o tempo adequado que ele pode ficar ativo também, senão um membro da vítima deixa de receber oxigenação, circulação sanguínea, isso é muito arriscado, tá? Mas vamos voltar para as alternativas. C. Atualmente, só é feito por profissionais treinados e mesmo assim em caráter de exceção. Exato. Correto também. D. Sempre que for feito esse tipo de procedimento, deve ser feito por profissionais treinados. Perfeito. Também está correta. Eu estou procurando a alternativa falsa, então a alternativa A. Fechamos as 10 questões. E aí, 10/10? Eu espero que sim. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!